E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vamos conhecer uma história que ocorreu em Paris durante a ocupação nazista. Um médico respeitado transformou esperança em uma armadilha para matar pessoas. Vamos conhecer essa história? Vem comigo! Marcel André Henri Félix Petiot nasceu em 17 de janeiro de 1897, na cidade pequena de Auxerre, na França. Desde cedo, algo parecia errado. Professores descreviam Marcel como uma criança extremamente inteligente, mas perturbadora. Ele mentia constantemente, manipulava colegas, roubava objetos, demonstrava comportamentos violentos incomuns. Alguns relatos afirmam que ele gostava de machucar pequenos animais. Outros diziam que Marcel parecia incapaz de sentir culpa. Na adolescência, seu comportamento piorou. Ele começou a apresentar crises emocionais, explosões de raiva e atitudes paranoicas. Foi expulso da escola diversas vezes e acabou sendo avaliado por psiquiatras. Os médicos da época já suspeitavam de distúrbios mentais graves, mas o início do século XX ainda compreendia muito pouco sobre psicopatia. Marcel Petiot continuaria livre. Então veio a Primeira Guerra Mundial. Em 1916, Petiot foi enviado para o fronte, e a guerra destruiu o que ainda restava de humanidade dentro dele. Durante os combates, Marcel sofreu ferimentos físicos e psicológicos. Foi hospitalizado várias vezes. Alguns historiadores acreditam que ele desenvolveu paranoia severa, agravada pelos horrores das trincheiras. Mas outros acreditam que a guerra apenas revelou quem ele realmente era: um homem frio, sem empatia, capaz de matar sem remorso. Após o conflito, Petiot retornou à França como veterano de guerra e, usando benefícios militares, conseguiu estudar medicina. O homem perturbado da infância agora se tornava doutor. Na década de 1920, Marcel Petiot começou a trabalhar como médico e, surpreendentemente, parecia bem-sucedido. Ele era carismático, falava bem, sabia conquistar confiança rapidamente. Pacientes o viam como um profissional brilhante, mas nos bastidores, as suspeitas começaram. Moradores desconfiavam de furtos. Alguns pacientes relatavam comportamentos estranhos, e mortes misteriosas começaram a cercar seu nome. Mesmo assim, nada era provado. Petiot sempre escapava, sempre manipulava, sempre convencia as pessoas de que era inocente. Ele chegou até a entrar para a política local. Um médico respeitado, um homem influente, um cidadão exemplar diante da sociedade. Mas atrás daquela imagem existia algo monstruoso crescendo silenciosamente. Em 1940, a Alemanha nazista invadiu a França. Paris caiu rapidamente e o medo tomou conta da cidade. Judeus começaram a desaparecer, membros da resistência eram executados, famílias inteiras tentavam fugir desesperadamente. Era o cenário perfeito para um predador. E Marcel Petiot percebeu isso imediatamente. Ele criou uma falsa rota de fuga. Prometia ajudar pessoas perseguidas pelos nazistas a escapar para a América do Sul, Argentina, Brasil, Portugal, qualquer lugar distante da guerra. Tudo parecia extremamente profissional. Documentos falsos, contatos secretos, planos detalhados. As vítimas
Acreditavam que finalmente estavam salvas, mas era uma armadilha. A casa ficava na rua Le Sur, em Paris. Por fora parecia normal, mas lá dentro funcionava um verdadeiro abatedor humano. As vítimas chegavam carregando malas, joias, dinheiro e esperança. Petiot dizia que antes da viagem seria necessário tomar uma vacina especial, uma suposta proteção contra doenças tropicais. Mas a injeção continha veneno, cianeto. Em poucos minutos, as vítimas morriam, sozinhas, sem entender o que estava acontecendo. Então, começava a parte mais macabra. Marcel Petiot roubava tudo: dinheiro, relógios, anéis, documentos. Depois, precisava desaparecer com os corpos, e foi aí que sua casa se transformou em um inferno. O porão da casa escondia segredos aterrorizantes. Petiot queimava corpos em fornalhas improvisadas. Usava cal viva para acelerar a decomposição. Esquartejava cadáveres, guardava restos humanos em recipientes. Algumas vítimas eram jogadas diretamente no esgoto. Outras eram empilhadas em cômodos secretos. O cheiro era insuportável. Mas em plena Paris ocupada, a polícia tinha problemas maiores. Ou pelo menos era isso que acreditavam. Enquanto cidades eram bombardeadas, um serial killer operava silenciosamente no coração da França, e ninguém percebia a verdadeira dimensão do horror. Em março de 1944, uma fumaça espessa começou a sair da casa de Petiot. Vizinhos sentiram um cheiro terrível, algo parecido com carne queimando. Os bombeiros foram chamados, e quando entraram na residência, encontraram uma cena impossível de esquecer. Partes humanas espalhadas, ossos carbonizados, cabeças mutiladas, membros dentro de recipientes, corpos parcialmente queimados. A polícia ficou horrorizada. Mesmo durante a guerra, poucos investigadores tinham visto algo tão brutal. Mas Marcel Petiot já havia desaparecido. Após a descoberta da casa, Paris entrou em choque. Os jornais começaram a chamar Petiot de, entre aspas, o Doutor Satanás. A caçada começou imediatamente, mas Petiot era inteligente. Usava identidades falsas, mudava constantemente de aparência e conseguiu se esconder em meio ao caos da guerra. Em um momento quase inacreditável, ele chegou a fingir fazer parte da resistência francesa. Distribuía panfletos, falava contra os nazistas e tentava parecer um herói patriótico. Enquanto isso, investigadores tentavam descobrir quantas pessoas haviam morrido dentro da casa da rua Le Sur. O número aumentava constantemente. 10 vítimas, 20 vítimas, 30 vítimas. Ninguém sabia ao certo, porque muitos corpos simplesmente desapareceram. Meses depois, Marcel Petiot finalmente foi identificado em uma estação de metrô de Paris. Ele foi preso em outubro de 1944. Mesmo cercado por provas horríveis, continuava calmo, frio, quase arrogante. Durante os interrogatórios, Petiot criou uma narrativa absurda. Disse que todas as pessoas mortas eram nazistas ou colaboradores. Segundo ele, os assassinatos eram operações secretas da resistência francesa. Era mentira. Nenhum grupo da resistência confirmou suas histórias, mas Petiot insistia. Manipulava, inventava, distorcia fatos. Até o fim, tentaria controlar tudo ao seu redor. O julgamento começou em 1946 e rapidamente se transformou em um espetáculo nacional. A França inteira queria entender quem era Marcel Petiot. Um gênio? Um louco? Ou um monstro absoluto? Sobreviventes relataram o medo da época.
Familiares reconheceram pertences encontrados na casa. Investigadores descreveram cenas perturbadoras. O tribunal ouviu detalhes sobre corpos queimados, membros humanos, balas improvisadas. Mesmo assim, Petiot parecia se divertir. Sorria, ironizava perguntas, tentava humilhar promotores. Era como se acreditasse ser mais inteligente que todos. No fim, foi condenado por 26 assassinatos. Mas investigadores acreditavam que o número real ultrapassava 60 vítimas. Talvez muito mais. Em 25 de maio de 1946, prisão de La Santé, Paris. Marcel Petiot caminhou até a guilhotina sem demonstrar medo. Testemunhas afirmam que ele permaneceu frio até os últimos segundos. Sem arrependimento, sem emoção, sem humanidade. A lâmina caiu, e o homem que aterrorizou a França finalmente morreu. Mas sua história nunca seria esquecida. Décadas depois, o caso Marcel Petiot ainda assombra historiadores e criminologistas, porque ele não era apenas um assassino, era um predador psicológico. O homem que entendia exatamente como manipular medo e esperança. Enquanto milhares tentavam escapar da guerra, ele transformava desespero humano em lucro. E talvez o mais assustador é que Marcel Petiot parecia invisível, um médico respeitado, educado e inteligente. O tipo de homem que ninguém suspeitaria, até que fosse tarde demais. Na história dos serial killers, poucos casos misturam guerra, manipulação e horror de forma tão perturbadora quanto Marcel Petiot. Um homem que prometia liberdade, mas entregava a morte. Que transformou uma casa comum em um dos cenários mais macabros da história criminal francesa. Porque às vezes, os monstros não escondem presas. Não usam máscaras, não vivem nas sombras. Às vezes, eles usam jaleco branco e sorriem antes de matar.